Esse corte é patrocinado pela KTO, que tem as melhores odds do mercado. Se você quiser ajudar o Futeboteco, a gente tem um link para você na descrição. Nesse aspecto, eu queria trocar uma ideia com você, porque você falou de o ser humano nunca viveu para ser proibido e tal. E você sempre foi um baluarte da defesa à legalização da maconha, por exemplo. Algo que, pô, você também sempre defendia, o Felipão também, porque, eu sinceramente não vejo vantagem em se proibir um uso recreativo de uma substância como a maconha, por exemplo. Cada vez mais, inclusive, as substâncias da maconha, né, o canabidiol, vem cada vez mais sendo utilizado para combate a doenças seríssimas. Eu vi outro dia, uma amiga minha me mandou a recuperação de um senhorzinho que sofre Alzheimer utilizando o canabidiol ali. Inclusive, o avô do Ale, meu amigo que mora aqui comigo, vai passar por esse tratamento agora, ele me falou e tudo mais, foi receitado pelo médico, vai testar essa abordagem e tal, e porra, velho, como é que pode, mano, ainda a gente tá em 2025 e não só isso ser proibido, mas existir socialmente uma grande parte da sociedade que, cara, tem na liberação, na descriminalização e tudo mais, uma ojeriza tão grande assim. Como é que você enxerga isso? Porque tem parte da população que ainda tá no século XIX, né, velho? Simples assim, mano. Tipo, principalmente no Congresso. Você tem um crescimento muito grande de evangélicos dentro da política, que tem valores milenares, que não abrem a cabeça pro novo nunca. Nesse caso, a gente tá evoluindo no mundo inteiro mesmo, mas no Brasil ainda engatinhando, mas tá evoluindo porque é uma bolha que já estourou por conta dos benefícios comprovados que a cannabis tem, de várias formas, para várias doenças. Para tratamento de câncer, por exemplo, não é só o óleo. Você tem que fumar maconha pra você comer, velho. Tem que estar na quimioterapia, entendeu? Isso é comprovado. Pra ter apetite, né? Para pacientes que têm HIV, por exemplo. E várias outras doenças, né? Inclusive doenças ou patologias que pode-se dizer menores, como insônia, que é o meu caso, ansiedade. Se eu não fumar maconha, eu mato alguém, velho. Entendeu? Tipo... E eu tenho a minha legalização toda ali, minha liberação da Anvisa, tudo timbrado, caralho. Então é uma luta que eu faço parte, me orgulho disso, tomo porrada pra caralho, mas caguei também. Porque você pode, desde acabar com ou diminuir 80%, 90% as crises de epilepsia de uma criança de 3 anos, entendeu? Quanto tratar o Alzheimer, tratar várias outras doenças, ou até pequenas coisas do dia a dia, conforto pro dia a dia, né? Pra você dormir melhor, pra você comer certo, ter mais apetite. Então, e outra, né, cara? A demanda já tá aí, mano. Tipo, por que não arrecadar tributação por isso? Lógico, cara. É um absurdo. Eu acho que isso, na verdade, é um assunto mais polêmico também, que envolve as outras drogas, porque enquanto houver consumo, vai haver procura, vai ter demanda. E você vai deixar na mão de narcotraficantes, tipo, produtos que já são vendidos, inclusive, para aqueles que fazem as leis, entendeu? E há um eu acho que você pode... né? Porque a guerra às drogas você só mata policiais e muita gente, muitas vezes pessoas comuns também acabam sofrendo com isso. Gente pobre. Mas você acha que... Gente pobre, preta, que não tem nada a ver com isso. Você acha que a legalização resolveria esse problema da questão do tráfico? Eu te pergunto... Eu acho que você poderia investir, em vez de investir na guerra às drogas, você investir em conscientização, em clínicas de reabilitação, saúde por exemplo. pública. Entendeu? Claro. Eu falo isso porque... Você tem que desmantelar o tráfico dessa forma. Uhum. Porque se tem consumo, não é por lei que você vai brecar o consumo. Claro. As pessoas vão procurar sempre no mercado paralelo, não vai ter jeito. Então... Entendeu? Eu tenho visto, por exemplo, eu estava assistindo um podcast... podcast... Agora, que a questão da cannabis, mano, é uma coisa já comprovadamente importante pra medicina, então, por mais que tenha ali... É uma substância, não vou falar droga porque eu não considero droga, mas é uma substância leve. Você não existe ninguém que morreu por causa de maconha, ninguém que matou por causa de maconha, ninguém bateu o carro por causa de maconha. Então, e há um conservadorismo babaca em cima da maconha, que eu acho, pelo menos, não sei o que você pensa,
de que ela é a droga porta de entrada para as outras. Eu acho esse argumento o mais ridículo que existe. Mano. Porque a gente pode tomar um álcool aqui agora, pegar o carro e atropelar. É o que eu falo sempre de tapar o sol com a peneira, de botar de castigo. Você tem um filho, ele vai começar a fumar uma coisa. Antes de ele começar a fumar maconha, se ele experimentar, tem gente que não experimenta. Você tem que explicar pra ele o caminho todo que ele vai apresentar, que vai se apresentar na vida dele. Ó, mano, daqui a pouco. Meu irmão fez isso comigo. Falou, pô. Eu com 14 anos, ele falou, ó, mano, quero que você saiba isso aqui, não quero que você fume, mas isso aqui é maconha. Daqui a pouco vai surgir na sua vida aí, na sua roda aí de amigos. Quero que você saiba o que ela representa, o que ela faz na sua cabeça, que ela, entendeu? Isso tem que ser feito, tipo, pelas pessoas que têm o poder da autoridade, da caneta, né, cara? De tratar como uma coisa de saúde, como é que como o Drauzio Varela faz muito, entendeu? Esse cara é um cara brilhante. Tipo, tem várias personalidades que são respeitadas que falam sobre isso. Inclusive o Fernando Henrique Cardoso já fez isso. Então, tem vários documentários, posso indicar aqui. Assistam o filme Ilegal, que é importantíssimo para abrir a cabeça sobre isso. E foi determinante, inclusive, para várias conquistas dentro do Congresso e com relação à Anvisa. E também baseados em fatos raciais. Esse filme é espetacular para mim, que mostra exatamente o porquê da proibição, que é uma coisa assim, racial. Racial e racista e preconceituosa, né? Onde tem esses filmes? Contra mexicanos, contra pretos e tudo mais. Onde tem esses... Esse tem Netflix. Baseados em fatos raciais tem no Netflix. O Ilegal talvez também. Eu acho que é lá também. Ilegal é de um amigo meu, Rafael Eriksen, que é um baita cineasta aqui do Brasil, de Belo Horizonte. Esse filme é o que deu base para aquela matéria do Fantástico, que as 4 mães que foram para Brasília lutar pelo direito da importação mais barata ou de graça do canabidiol. E hoje uma delas tem até a associação, né, que é a PEP. Então evoluiu muito depois desse filme aí, essa discussão no Congresso. E com relação a outras drogas, qual que é o seu pensamento? As drogas mais pesadas, sintéticas e tudo mais, cada vez surge mais coisa. É muito delicado, não é um caso à parte da maconha. Sim, a maconha tem que estar fora disso. Uhum. Mas é o que eu falo também, cara, por mais assustador que possa parecer, se você deixar esse mercado paralelo na mão dos narcotraficantes, se você injetar dinheiro numa guerra às drogas que não flui, não muda nada porque o consumo existe no mundo inteiro, de êxtase, de MDMA, de cocaína, de tudo. Como é o álcool. O álcool matava gente pra caralho, velho. E é legalizado. Tem toda essa coisa do... Você vai diferenciar um narcotraficante da época da lei seca nos Estados Unidos, né? A premissa era a mesma. E deu errado. Óbvio que eu não quero... Pode parecer até, quando você fala legalização de todas as drogas, parece incentivo, mas, cara, é uma discussão que tem que ser feita porque existe demanda, mano. E as pessoas estão consumindo raspa de parede. Proibido ou não. Entendeu, mano? Então, por que não conscientizar, explicar, tá ligado? Porque a partir do momento que você legaliza, você também, de alguma maneira... Você regulamenta. Você regulamenta, você controla. Exatamente. Entendeu? Você controla. Você sabe quem tá doente, você mapeia quem tá doente, quem é viciado, quem faz uso recreativo, quem... Mas você movimenta toda uma coisa legalizada, assim, digo não falando nem de venda de droga, não. Mas de conscientização, mano. De centros de reabilitação com investimento em informação. Porque, mano, não dá pra lutar contra, velho. Entendeu? As pessoas usam tudo, velho. Sem generalizar mais uma vez. Claro. Mas cara, assim, a sociedade tem que ser vista, cara, do jeito que ela é. Não adianta você buscar uma sociedade perfeita que tem na sua cabeça, que tem na Bíblia. É só você olhar pra lei da lei. Tem que saber, dá pra ver o que tá acontecendo. Então você tem que, mano, ajustar isso, mano. Então, olha trazer pro teu lado pra você ter mais controle disso. Digo, de segurar a população mesmo, de minimizar danos, tá ligado? Sim. Tanto pra quem usa, pra talvez não usar nada. Agora, mano, proibido, os caras vão atrás, mano. Não, É uma conversa polêmica, mano. Pode ter um monte de gente que vai me xingar aí, mas... Não, pelo contrário. Enfim, mano. Mas eu tô falando coisa que é fato, mano. Tem demanda no mundo inteiro e as pessoas usam. Enquanto isso, tem, mano, narcotraficantes ganhando bilhões aí, morando em lugar onde tá esses caras, velho. E outros lugares no mundo, o próprio Estado lucra muito com a descriminalização, com a legalização. Não, e tem também, eu posso estar falando merda, mas eu acho que na Holanda, por exemplo, teve
com essa regulamentação da heroína, por exemplo, parece que o uso caiu demais. Quando eles começaram a botar essas pessoas numa praça ali pra... Eu já fui pra Amsterdã, eu nunca vi isso, tá ligado? Mas eu acho que já rolou em alguma época. Os caras botarem os drogados tudo junto ali, com proteção, tá ligado? Médica, inclusive. Quer usar, usa aqui, tá ligado? E é feio, né, mano? É horrível. Claro. É injetável, Entendeu? pra quem não sabe, né? E assim, me parece também, o Uruguai, por exemplo, quando aprovou descriminalizou o aborto e tudo mais, diminuiu o número de pessoas que abortavam no país, porque a partir do momento que houve Porque a regulamentação... Tem demanda, mano. Assim, passava por um processo muitas vezes de conscientização, etc., que muitas pessoas, dado o sistema legal, mudavam de ideia, cara. Diferente, por exemplo, de uma clínica clandestina. Porque eles conseguem ter mais controle, ter mais Claro. segurança Total. num possível aborto. Porque vai ter o aborto. Quem quer abortar, vai abortar. Seja ilegal ou não. Entendeu? É um assunto muito delicado. É que assim, eu sou um cara completamente desprendido de religião, sabe? Eu não tenho religião nenhuma. Eu também não. Então, eu entendo, cara, quem tem conceitos ali religiosos e tal, mas o problema, assim como das drogas, tudo que eu falei aqui, é porque tem demanda, mano. Enquanto tem demanda, você tem que regulamentar. Porque tem gente morrendo por causa disso, velho. Do mesmo jeito, entendeu? Sim. E você tem que investir em conscientização, mano, pra pessoa não engravidar, entendeu? E não dá pra infligir sua questão religiosa nas leis, né, velho? E nem no moralismo. É porque o moralismo e a questão religiosa, ela vai botar problema na vida de todos. Então. Inclusive quem não acredita naquilo. É isso, velho. Você entende? Então, você não pode botar na cadeia uma mãe que não quer ter o filho, velho. Porra. Tem que conscientizar ela pra não engravidar. O SUS distribui camisinha e anticoncepcional pra quem não tem condições. Mas você não conscientiza, a pessoa não vai lá buscar, mano. Entendeu? É um assunto muito complicado, velho. Aí é melhor perguntar pra sociólogos. Mas assim, você tem uma... Cara, você deve ter conhecido... Você tem ideia de quantos países você já conheceu, mais ou menos, assim? Conheci alguns na Europa, nos Estados Unidos já fui algumas vezes. América do Sul aqui, Japão. Conhece alguns países. E aí eu fico pensando, porque geralmente quem conhece e tem acesso a outras sociedades, a outras rodas de conversa, a outras culturas, eu acho que tende um pouco a abrir a cabeça um pouco mais com relação ao que está sendo feito, às práticas mais... E tem países que, inclusive, que são governados por extrema-direita, mas essas questões não entram mais. Não é. Lei. Já viraram lei, entendeu? Casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, questão das drogas. Porque, cara, a sociedade não vive naquela idade da Bíblia ali, mano. Entendeu? Naquela época. Você tem que abrir um pouco a cabeça, mano. A sociedade, ela evolui, ela... Em alguns aspectos evolui, justamente por conta do moralismo, por conta de você não deixar expandir o crescimento, o pensamento humano, velho, sabe? Você acha que aqui no Brasil a gente tá mais burro, Badawi? Por conta dessa polarização que rolou aí nos últimos anos, as pessoas estão com mais ódio, ódio com certeza, mano. Com menos... Ódio com certeza, mas isso é no mundo inteiro, tá, mano? Não é só no Brasil, não. As pessoas estão com menos pensamento crítico sobre as coisas, assim? Porque ideologia política virou inimizade, né, velho? Você é inimigo da pessoa que pensa contrário de você. Não existe um diálogo aberto. Não tem debate das coisas. É assim, pronto. Entendeu? Mas isso é mais do crescimento da extrema-direita. Entendeu? Obviamente, países de extrema esquerda, como a Venezuela, também você não tem diálogo. Extremismo não há diálogo. Entendeu? Mas é complicado. Essa polarização afetou muito a banda, cara? No sentido de... Com relação a... Você sempre nunca se refutou a falar o que você pensa. E aí, num país polarizado, do jeito que as coisas estão hoje, algumas coisas se voltam contra a gente. Eu sempre tentei ser coerente naquilo que eu postava. Eu acho que a gente tá numa democracia, a gente pode debater as coisas. Nada que eu falo é a verdade absoluta. É um pensamento. Posso evoluir, posso repensar. Mas muitas das coisas eu penso muito antes de postar.
Pode ter alguém que não vai mais no show porque entende que eu não compactuo com o que rolou no governo anterior. Porque pessoas como eu, assim, não como eu, né? Como nós aqui, numa ditadura, a gente não poderia estar tendo essa conversa. Jamais. Entendeu? Claro. Então sei lá. Isso não quer dizer que eu também não critique pensamentos mais progressistas, como Claro. já fiz várias vezes, inclusive publicamente. Então eu sou um cara que tem pensamentos mais abertos, mais progressistas, mas estou aberto ao diálogo, sabe? Tipo, a gente vive num país muito... de muitas culturas diferentes, né, cara? Mas assim, País muito grande. Mas não era assim, né, cara? Porque assim, quando vocês começaram a banda e tudo mais, não existia essa... Você até mesmo citou aqui o Fernando Henrique Cardoso, uma época A gente não consumia política, né? Hoje a gente consome mesmo, política. e mais do que isso, a gente não É que consumia a gente faz parte de uma classe social ali que não foi tão afetada naquele período pós-Collor, entendeu? Quer dizer, Sim. o Collor destruiu minha família. Exatamente. Mas a gente conseguia... O pobre sempre foi o que se fudeu a vida inteira, independente do governo. Talvez os governos de esquerda teve outras oportunidades, obviamente. Sempre foi um governo que olhou pro lado mais social. Mas você vê a pobreza na rua. Vindo pra cá, você vê pobreza. Muita gente morando na rua. Isso é uma falência do país mesmo, de como administração, né, velho? Isso não é... A pobreza não é de um governo ou do outro, é de todos os... Pelo menos, acho que vem desde a formação do país, né, mano? Roubado, né? A formação política do país, do jeito que ela foi, né? Formada, nunca foi de ajudar muito as classes mais baixas, né? Mas, Nunca foi. Mas é um país de muita corrupção também, né, cara? Um país que sempre teve um histórico de corrupção muito grande, como tem em qualquer lugar, né, do mundo. Porque arrecada muito, né, meu? O Brasil é um país que arrecada demais, velho. Sim. O Brasil gera dinheiro, velho. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, mano. Entendeu? De alimento. Inclusive, tem gente passando fome. É inacreditável. Então isso é um paradoxo que tem que ser pensado, né? Tem que ser. Inacreditável.